Olá, sexto ano A, tudo bem? Estou de volta hoje para fazer a correção dos nossos exercícios da apostila 2 do nosso capítulo 14, multiplicação e divisão com potências de 10, da página 393 a 400. A regra que você identificou na seção facilita o cálculo da multiplicação por 10, por 100 e por 1000 e demais potências de 10. Aplicando essa regra, calcule mentalmente as multiplicações e registre os resultados. Então, vamos lá. 0,5 vezes 10. Você tem que andar da esquerda para a direita. Quantas casas? Uma casa. Se a vírgula estava aqui, veio para cá, ficou 2,5. 10 vezes 0,001. A vírgula vai andar da esquerda para a direita, como é 10 é uma casa, então vai ficar 0,01. 10 vezes 3,015. 10, uma casa, da esquerda, para a direita, vai ficar 30,15. 0,027 vezes 100. 100 são quantas casas? Duas. Da esquerda para a direita, uma, duas. A vírgula vai vir aqui. Então, vai ficar só o quê? 2,7, porque 0 à esquerda não vale nada. 0,027 vezes 1000. Quantas casas depois da vírgula? 3, da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3. A vírgula ia vir aqui. 0 à esquerda não vale nada. Você poderia colocar só 27 ou 27,0. 1000 vezes 0,0312. 1000 são quantas casas? 3 casas. Da esquerda para a direita. Vai lá, ó, 1, 2, 3. A vírgula ia ficar aqui. 0 à esquerda não vale nada, então ficou 31,2. 0,1389 vezes 100. 100 é quantas casas depois da vírgula? 2 casas. Da esquerda para a direita, ó, 1, 2. 0 à esquerda não vale nada, 13,89. 31,2 vezes 100. 100 são quantas casas depois da vírgula? 2. Da esquerda para a direita, 1. Não tem, eu sou obrigada a pôr o 0 e mais uma casa. Ia ficar 3.120 ou 3.120,0. 0,5 vezes 1000. 1000 é quantas casas? 3 casas. Da esquerda para a direita, 1, vou acrescentar 2, 3. Então, ficaria 500 ou 500,0. 8 vezes 100, 8.000. Calcule cada um dos itens a seguir. 2,35 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que vai dar quanto? 100. Então, ficou 2,35 vezes 100. 100 são quantas casas depois da vírgula? 2. Da esquerda para a direita, ó, 1, 2. A vírgula viria aqui. Ia ficar 235 ou 235,0. 0,0012 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, era 0,0012 vezes 1000. 1000 representa quantas casas depois da vírgula? 3. Então, vamos lá. A vírgula está aqui da esquerda para a direita. 1, 2, 3. 0 à esquerda não vale nada, então vai ficar 1,2. 10 elevado a 4 vezes 0,0125. 10 vezes 10, 100.
100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. Então, 10 elevado a 4 vai dar quanto? 10.000. 10.000 é quantas casas depois da vírgula? 4 casas. Então, vamos contar. Ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A vírgula viria aqui. 0 à esquerda não vale nada. Então, ficaria 125 ou 125,0. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, que vai dar 100. 100 vezes 10, que vai dar 1.000. Então, seria 1.000 vezes 0,205. 1.000 representa quantas casas depois da vírgula? 3. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. A vírgula viria aqui. 0 à esquerda não vale nada, ficaria 205 ou 205,0. Vamos voltar aos dados referentes ao buraco negro apresentado na abertura do módulo e realizar os cálculos. 4 vezes 10 elevado a 10. Gente, 10 elevado a 10 vai ter quantos zeros? 10 zeros, correto? Então, ó, 4 vezes 1, 4. E aí eu vou pôr, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. Porque 10 elevado a 10 vai dar 10 zeros. 10 elevado a 7 quer dizer que tem quantos zeros? 7 zeros. Então, ficou 5,5 vezes 1, daria 5,5. Eu vou ter que pôr 10, 7 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu pus só 6? Porque eu tive que andar com a vírgula para trás, certo? Ó, então, ó, veio para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a vírgula viria para cá. Por isso que não tem 7 zeros, porque aqui esse 5 já contou como uma casa. Complete os esquemas seguindo as indicações. 4,528 vezes 10. Uma casa depois da vírgula. 45,28. 45,28 vezes 10. Uma casa depois da vírgula. 452,8. Tá aqui. Vezes 10. Uma casa depois da vírgula. Viria para trás do 8. Daria 4.528 ou 4.528,0. E aqui era só completar com os resultados que a gente obteve aqui na continha. Vamos na B. 128,75 vezes 10. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Se está aqui, vai vir aqui. Então, vai ficar 1.287,5. 1.287,5 vezes 10. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Ela vai sair daqui e vai vir para trás do 5. Então, vai ficar 12.875 ou 12.875,0. 12.875 vezes 10, eu vou ter que acrescentar um zero. Vai ficar 128.750. E aqui era só para a gente completar com esses resultados que a gente achou da conta aqui em cima. Aplicando a regra da divisão por uma potência de 10, calcule mentalmente os quocientes e registre os resultados. 15 dividido por 100. Bom, vamos lá. 100 quer dizer quantas casas depois da vírgula? 2 casas depois da vírgula. Divisão, agora eu conto da direita para a esquerda. 1, 2. A vírgula viria aqui. E eu sou obrigada a pôr o zero. 0,15. 15 dividido por 1.000. Quantas casas depois da vírgula? 3. 1, 2, acrescenta o zero. Vírgula. E aí eu sou obrigada a pôr outro zero. 0,015. 0,5 dividido por 10. Uma casa depois da vírgula. Se ela está aqui, ela vai vir para cá. Ia ficar 0,05? Não, vai ter que ficar 0,05
0,05. 0,5 dividido por 100. Duas casas depois da vírgula. Ó, veio para cá uma, acrescenta mais um zero, que seria 2. Ia ficar 0,005. Não pode, então tem que ficar 0,005. 9,04 dividido por 10. A vírgula está aqui, vai ter que vir para cá. Não poderia ficar 0,904. Eu tenho que pôr o 0,904. 0,9 dividido por 100. Duas casas, ó. Uma, duas. Ia ficar 0,009. Não pode, vou pôr a vírgula na frente. Então, 0,009. 53,14 dividido por 10. Uma casa, se a vírgula está aqui, vai vir para cá. 5,314. 120,6 dividido por 100. 100 é quantas casas? Duas. Então, tá aqui, ó. Uma, duas. A vírgula vai vir aqui. 1,206. 500 dividido por 1.000. 1.000 é quantas casas? 3. Uma, duas, 3. A vírgula viria aqui. Eu vou pôr 0,500 ou 0,5. Posso esquecer esses zeros. 2.300 dividido por 100. 100 quer dizer quantas casas? Duas casas, certo? Ó, cortou, cortou, daria quanto? 23. Ó, uma, duas. A vírgula viria aqui. 23,00 ou só 23. Complete os esquemas seguindo as orientações. 1.835 dividido por 10. Uma casa depois da vírgula, lembrando que é da direita para a esquerda, então a vírgula viria aqui, 183,5. 183,5 dividido por 10, uma casa depois da vírgula, se a vírgula está aqui, vai andar aqui, vai ficar 18,35. 18,35 dividido por 10. Anda uma casa da direita para a esquerda. Está aqui, vai vir para cá. 1,835. E aqui era só completar com as respostas que a gente obteve. 120,75 dividido por 10. Da direita para a esquerda, uma casa depois da vírgula. Se ela está aqui, vai vir para cá, vai ficar 12,075, aqui. 12,075 dividido por 10. Uma casa da direita para a esquerda vai vir aqui, 1,2075, está aqui. 1,2075 dividido por 10. Uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda, a vírgula viria aqui. Ia ficar 12.075. Não pode, tem que pôr o zero na frente. Então, 0,12075. E aqui era só para colocar as respostas que a gente achou nessa divisão. 3. Responda as questões e, em seguida, verifique sua resposta usando a calculadora. Se no divisor estiver o número 5, quais teclas você deve digitar para obter 0,5? Não ficou menor, gente? Se ficou menor, eu já sei que era uma tecla de divisão, certo? Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, eu teria que pôr quem? O 10. Então, eu ia apertar a tecla de dividir por 10 e o igual, que vai dar quanto? 5. Se no divisor estiver o número 2,4, quais teclas você deverá digitar para obter 0,24? Diminuiu. Se diminuiu o número, é uma divisão. Quantas casas que vai ter que ser? 2 casas. Depois da vírgula, eu vou dividir de novo por quem? Por 10, porque já tinha essa aqui, tá? Ó. Então, ela viria para cá, tá certo? Por isso que eu não dividi por 100.
Se no visor estiver o número 7, quais teclas você deve digitar para obter 0,07? Daqui para cá diminuiu, divisão. Quantas casas depois da vírgula? 2 casas. 2 casas representa quem? O 100. No visor havia o número 1,8. Após digitar algumas teclas, apareceu o 18. Quais podem ter sido as teclas apertadas? Ele não estava menor, não ficou maior, então eu já sei que é uma multiplicação. Uma casa depois da vírgula, eu podia multiplicar por 10. Ou fazer 2 vezes 5 e apertar a tecla de igual. Mas como a gente está trabalhando com potência de 10, nós iríamos pensar aqui que ficaria mais fácil. No visor havia o número 1,05. Após digitar algumas teclas, apareceu 105. Quais podem ter sido as teclas apertadas? Ele era menor e passou a ser maior, certo? Então, eu já sei que era vezes. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. 2 casas depois da vírgula representa quem? 100. Ou 10 vezes 10, que também representa 100. Mas ficaria mais fácil pensar direto nessa forma. 4. A calculadora de Fábio está com a tecla do ponto quebrada. Usando essa calculadora, como ele poderá realizar as seguintes operações? Desenhe as teclas em sua resposta. 12,05 vezes 3. Eu estou dando um exemplo de resposta. Digitar a tecla 120, certo? Ó, o ponto não está quebrado? Então, eu vou digitar 1205 e vou dividir por quem? Por 1000. Por que por 1000? Tá? Desculpa, dividir por quem? Por 100, porque aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula. E apertar o sinal de igual, porque eu não tenho essa tecla. O resultado vai aparecer no visor. O resultado aparecendo no visor, eu vou apertar a tecla do quê? De vezes, tá? E isso encontrará o 36,15 como resultado. 225 dividido por 0,3. Não tem essa tecla, está quebrada. Então, eu vou fazer 225 dividido por 3. O resultado que aparecer no visor, eu vou fazer o quê? Vezes 10, que vai dar quanto? 750. Sem o auxílio da calculadora, complete o quadro a seguir. 30, e o resultado foi esse. Que tecla que eu tinha que apertar? Era maior, ficou menor. Divisão. Quantas casas depois da vírgula? Ó, se era 30, certo? A vírgula veio para cá, são 2 casas, então era 100. 110 para 0,11. Do maior foi para o menor. Eu já sei que era uma divisão. A vírgula estava aqui, ó, certo? Então, quer dizer que foram quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, que representa o quê? 1000. Aqui, daqui veio para cá. Também ficou menor. Eu sei que era uma divisão, certo? E aqui, ó, a vírgula, além de vir para cá, eu acrescentei uma casa. Então, ficou, ó, 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, que vai dar o quê? 1000 aqui no caso, né? 0,6 e aqui ficou 60. Daqui para cá aumentou. Eu sei que é quanto? Vezes. Para ser 60 é porque teve quantas casas depois da vírgula? 2, que são o quê? 100. Veio para cá, ó, tá? Ó, 1, 2. 0,9 para 900. Daqui para cá aumentou, eu sei que é vezes. Ah, para chegar no 900, ele andou, ó, 1, 2, 3 casas, que foram quanto? 1000.
40,25 para chegar no 4.025 aumentou, eu sei que é vezes. Quantas casas que eu andei? 1, 2, a vírgula veio para cá, então é vezes quem? 100. Bem, pessoal, essa é a nossa correção. Qualquer dúvida que tiver, eu já expliquei para vocês. Me mandem um e-mail. Essa é a nossa forma de comunicação. Não fiquem com dúvida. No e-mail eu tenho possibilidade de mandar links, mandar arquivos, para que vocês consigam tirar, esclarecer melhor essas dúvidas, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!